Turma, então, dando continuidade ao nosso conteúdo de química farmacêutica, tá? Na aula passada, nós conversamos um pouco sobre o histórico, né, dessa química farmacêutica, da evolução no desenvolvimento dos medicamentos. Nós estudamos aí como, de modo geral, começou a surgir os produtos terapêuticos, né? E como é que nós chegamos, basicamente, hoje, ao conhecimento de substâncias isoladas de algumas estruturas, né? De alguns produtos, por exemplo. E aí, de modo geral, eu posso estar citando para vocês aqui alguns fatores que estão associados por que se buscar, por exemplo, medicamento. Só um momento. E aí, turma, dentre, né, os motivos, né, de por que se buscar medicamentos, nós podemos citar aqui para vocês três características, três fatores que justificam o porquê de se buscar medicamento. O primeiro é cura, né, e de modo geral controle de doença. O segundo, melhoria de terapias e diminuir efeitos adversos. E o terceiro, fator econômico. Nós vamos falar, a partir de agora, cada ponto desses, explicando esses motivos, né, de se buscar novos medicamentos. Só um momento. E aí, turma, quando nós pensamos nessa característica, né, de cura ou controle de doenças, turma, por que se busca medicamento e tendo como justificativa inicial a cura ou controle de doenças? Primeiro ponto, turma, até hoje nós temos muitas doenças, né, que não foram, de modo geral, descoberta uma cura, não tem uma cura para ela. E o fato de ter doenças que não têm cura, isso instiga a pesquisa e se instiga a busca de novos medicamentos. Um dos motivos é a falta de medicamento para curar doença. Outro fator, gente, é o controle de doenças, né? Quando a gente fala controle de doença, são doenças que têm aí uma possibilidade muito grande de transmissibilidade, de infecção, e, consequentemente, a gente precisa, de modo geral, tentar minimizar essa transmissão. Um exemplo muito clássico aí foi a produção da vacina para o SARS-CoV-2, né? Para aí o ocasionador da doença Covid-19. Nós precisávamos de um medicamento que favorecesse a diminuição na transmissibilidade, tá? É o exemplo aí da vacina. E aí, turma, quando nós pensamos nessa característica de curar ou controlar doença, é um dos principais fatores instigantes da indústria em buscar novos medicamentos. E aí eu posso citar aqui para vocês, né? Por exemplo, o próprio SARS-CoV-2, lembrando que, de modo geral, até alguns meses atrás, nós não tínhamos medicamento para o tratamento, tá? Nós tínhamos medicamentos que eram usados, gente, para tentar minimizar o efeito ruim, né? Os danos ocasionados pelo vírus. Mas nós não tínhamos medicamentos que realmente impedia o desenvolvimento viral, tá? Como existem várias outras doenças associadas a essa característica. Por exemplo, a própria dengue. Turma, nós não temos um medicamento específico para curar ou tratar a dengue. Nós temos medicamentos que minimizam os sinais e sintomas quando uma pessoa tem a dengue. Mas isso não significa que não existem estudos tentando buscar aí esses fármacos, tentando buscar aí medicamentos que possam, por exemplo, curar a dengue. E nós temos vários outros exemplos para vocês, como, por exemplo, aqui, eu posso citar a dengue, a chikungunya, zika, que nós não temos um medicamento específico, tá? O próprio vírus ebola, gente, que é um vírus altamente letal, que é muito comum na África, tá? Recentemente, eu falo recentemente porque só tem basicamente 2 anos, 1 ano, 2 anos, que foi lançado o primeiro medicamento para, literalmente, o tratamento e cura do ebola. Antes não existia. O que existia era mecanismo para favorecer o tratamento. Só um momento, um cachorrinho aqui atentando.
E aí, turma, dentro desse contexto, né, falando aqui do vírus Ebola, quantas pessoas já morreram e morrem até hoje associado a uma característica, né, porque o Ebola é um vírus que causa uma hemorragia intensa e rápida. E não existia medicamentos específicos para o tratamento. Hoje já existe, tá? Lógico, não é o fato de existir, de ser produzido o medicamento, que ele vai ser totalmente eficiente. Um exemplo, voltando para a história do Covid-19, é a vacina. A vacina ela tem a sua eficiência, mas ela não é 100%. Tá? Isso significa o quê? Que não vai impedir a transmissibilidade total. Tá? Vai ter pessoas que vai continuar pegando, vai ter pessoas que possivelmente vai pegar e mesmo vacinado vai morrer porque não tem uma eficácia totalmente, tá? Então, assim, são vários fatores que estão associados a essa descoberta, tá? Outro exemplo, turma, que nós temos aí basicamente quase 40 anos, né, do vírus HIV, da descoberta do vírus HIV, tá? E em torno de 30, 32 anos que se estuda a vacina para o HIV. E hoje, né, na verdade, no domingo, no Fantástico, passou uma reportagem muito interessante sobre a produção da vacina para o HIV, né? Na verdade, já está no teste clínico do tipo 3, tá? Só que a vacina para o HIV, essa que está em estudo, ela não é para cura, ela já é para diminuir a possibilidade de infecção, né? Uma pessoa que tomou a vacina entrar em contato com uma outra pessoa ou um outro produto característico aí que pode levar à infecção, ter o vírus HIV, tá? Então, assim, a gente tem vários avanços, mas nós temos que entender que é um leque de situações. Mas voltando para esse controle da doença, quando se surgiu o HIV por volta de 1984 a 86, os primeiros casos, e 88, 89 veio o medicamento, o AZT, que é a azidovudina, nós podemos observar hoje a evolução que foi esses tratamentos, o controle dessa doença, porque os medicamentos ficaram cada vez melhores, houve nova descoberta, novos estudos, e percebe o quanto que esses medicamentos eles têm a capacidade de quase que eliminar o vírus do organismo, tá? A gente tem pessoas que são HIV positiva, que quando vão fazer o teste, não é detectável o vírus. Por quê? O medicamento ele consegue literalmente deixar as taxas virais praticamente indetectável. O que seria isso? Praticamente não existe vírus circulante na corrente sanguínea, tá? E aí tem, por exemplo, as gripes, né, turma? Quando a gente fala, por exemplo, das gripes, eu estou me referindo à característica das mutações. Todo ano, por exemplo, tem que se dar a vacina da gripe para idosos, para grupos específicos. Por quê? Porque o vírus da gripe, ele é mutável, então com essas mutações é necessário estar atualizando esses medicamentos, atualizando essas vacinas, melhorando esses produtos, tá? Então, um principal motivo que leva a cura ou controlar a buscar novos medicamentos é curar ou controlar doenças. E esse vai ser sempre um dos principais fatores. Tranquilo, turma? Estão me escutando? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo. E aí, nós indo para o nosso segundo ponto, né, que justifica o porquê de buscar novos medicamentos, eu posso citar aqui para vocês a diminuição dos efeitos colaterais ou melhoria de terapias. O que se refere isso daqui? Turma, não é porque já foi lançado o medicamento no mercado para determinado tipo de doença que não vai se pesquisar mais medicamentos para aquela doença. Muitos medicamentos que estão no mercado para tratar determinado tipo de doença, eles podem causar efeitos adversos que são incômodos para o paciente, que esses efeitos adversos podem levar a determinadas situações mais graves ao paciente, ou até mesmo que o paciente não fazer o uso mais daquela medicação, né? Ele não tem uma aderência, ele não tem uma adesão medicamentosa por causa desses efeitos adversos, tá? E aí, nesse sentido, é importante nós compreendermos que, apesar de existir um medicamento já lançado no mercado para determinada doença, eu posso cada vez mais desenvolver medicamentos mais seguros, medicamentos mais eficazes. E isso faz com que ocorra uma adesão medicamentosa, né?
pelo paciente. E isso é importantíssimo, tá? Cada vez mais eu tentando produzir medicamentos com menos efeitos adversos, medicamentos mais simples de ser usados, medicamentos mais eficazes, tá? Um outro exemplo, melhorar a terapia. O que seria melhorar a terapia? Gente, imagine só você ter que tomar 3 medicamentos por dia para tratar uma doença. E no final, né, você acaba tendo uma sobrecarga de substância, você tem uma quantidade maior de gasto, né, financeiro, que você compra 3 medicamentos diferentes. Agora imagine só você tomar, em vez de 3 medicamentos, você tomar apenas um medicamento, tá, por dia. Isso já facilita também aquela adesão terapêutica do paciente. Outro exemplo, você ter facilidade na administração, na tomada desse medicamento. Isso também é muito importante. Olha só, Tom, vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do omeprazol e do pantoprazol, né? Omeprazol, pantoprazol. Eles são inibidores da bomba de próton. São fármacos que diminuem a produção do suco gástrico e, por diminuir a produção do suco gástrico, acaba favorecendo a cicatrização quando o indivíduo tem gastrite e também a úlcera. E isso diminui a azia, diminui queimação, tá? É muito comum as pessoas falarem, o pantoprazol, ele é melhor que o omeprazol. Mas quando a gente fala que o pantoprazol ele é melhor que o omeprazol, eu estou querendo dizer que ele é mais eficaz. E na prática, gente, não é. O omeprazol ele é tão bom quanto o pantoprazol e vice-versa. Mas por que que existe uma preferência pelo pantoprazol em vez do omeprazol? Está na característica de tomada, está na característica da administração do medicamento. Olha só, gente, o omeprazol ele deve ser administrado em jejum. E isso é orientado pelos prescritores, tá? Então, quando um paciente ele tem na prescrição o omeprazol, o prescritor ele já fala, olha, tem que ser em jejum, ele bota lá a anotação. Ou quando vai para uma farmácia, o farmacêutico orienta, olha, tem que ser em jejum. Já o pantoprazol, ele pode ser tomado a qualquer hora do dia, a qualquer momento, tá? E aí eu pergunto para vocês, o que seria melhor para um paciente? Tomar um medicamento que a orientação é em jejum, porque ele tem melhor efeito em jejum, ou um medicamento que pode ser tomado a qualquer hora do dia, turma? O que vocês acham que é melhor para o paciente? Que seja tomado a qualquer hora do dia, né, professor? Isso mesmo. A qualquer hora, gente. Primeiro ponto, tomar medicamento em jejum, para muitas pessoas é muito incômodo, né? Igual as pessoas falam, eu vou tomar um medicamento, vou tomar meu remédio, mas antes eu vou tomar meu café, porque eu preciso, né, como é dito, forrar o estômago, porque senão a pessoa sente muita dor, sente uma gastura, tá? E realmente tem algumas substâncias que podem ocasionar isso. Então, gente, por que que o pantoprazol ele acaba sendo um pouco melhor que o omeprazol? Não é que ele é mais eficaz, mas é porque ele pode ser tomado a qualquer hora do dia, ou com o estômago vazio ou com o estômago cheio, tá? E isso é o que eu chamo de melhorar a terapia. Eu estou facilitando para o paciente uma conduta terapêutica, tá? Então, eu quero que fique claro para vocês esse aspecto, né? Que é o nosso segundo motivo de procurar medicamentos. Diminuir os efeitos colaterais, ou seja, ter medicamentos cada vez com menos efeitos, ou se tem efeitos, que sejam efeitos mais brando, né? Eu gosto muito de dizer para as pessoas, né? Você vai ter que tomar 2 medicamentos. Um medicamento leva dor de cabeça e o outro leva ataque cardíaco. Qual que você vai escolher? O que leva dor de cabeça ou o que causa ataque cardíaco? Dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça é muito mais simples de ser resolvida do que um ataque cardíaco, que pode levar a um infarto. Então, é melhor ter a tomada de medicamentos com menos dor, com menos efeitos adversos. E também produzir medicamentos, né, que leva, por exemplo, uma melhoria terapêutica, tá? O que seria isso? A facilidade na administração, tá? Quando eu falo também da melhoria terapêutica, no sentido de fármacos cada vez melhores, fármacos cada vez mais eficazes, tá? E aí,
eu vou começar a comentar para vocês a história das moléculas pioneiras dentro da química farmacêutica. Quando eu me refiro a essas moléculas pioneiras, são aquelas que foram os destaque do mundo farmacológico, tá? E aí, a partir desse momento, eu conto para vocês sobre o ácido acetil salicílico, tá? Quando eu falo ácido acetil salicílico, eu estou me referindo à aspirina, né, o melhoral infantil, o melhoral C, o famoso AS, tá? Vamos compreender essa característica. Por que eu vou falar sobre o AS agora? Porque, gente, o ácido acetil salicílico, ele é uma molécula conhecida ou chamada semissintética, tá? O que seria essa molécula semissintética? É que parte dela é uma estrutura de origem da natureza e uma outra parte foi desenvolvida e inserida essa estrutura inicial da natureza em laboratório, tá? Então, o ácido acetil salicílico é uma molécula semissintética. Mas vamos entender como é que surgiu esse ácido acetil salicílico. Primeira coisa, turma, o ácido acetil salicílico, parte dele vem de uma substância chamada salicilina, tá? E essa salicilina ela é encontrada na planta salgueiro, tá? E aí o salgueiro branco, tá? Que é uma planta aí usada de modo geral na Ásia, na Europa. O que acontece? Era muito utilizado a casca desse salgueiro branco para vários tipos de doença, tá? E olha só, gente, existe relatos na literatura que o salgueiro branco ele era utilizado na época de Hipócrates, né? Hipócrates, gente, é datado de antes de Cristo, tá? Hipócrates, gente, é datado de 460 anos antes de Cristo, tá? Então já se tinha a planta salgueiro, e essa planta salgueiro era utilizado, a casca dela, o chá da casca, era utilizado principalmente, gente, para aliviar dores e febre, tá? Então, quando a pessoa tinha ali esses sinais e sintomas de febre, de dor, se dava o chá da casca do salgueiro. Perfeito, tá? Então já era se utilizado há muito tempo. É importante nós compreendermos que nesse período que eu estou comentando para vocês, não se tinha o desenvolvimento de química, não tinha o desenvolvimento de equipamentos, de aparelhos, e, consequentemente, sabia que a planta causava esse efeito benéfico, mas não se sabia a causa, não sabia o porquê. Será que existia alguma substância ali? Tá? E aí foi evoluindo, né? Foi evoluindo até literalmente chegar ao século XX, onde conseguiu, gente, por exemplo, a isolar, conseguiu, de modo geral, a saber quais eram os motivos da planta salgueiro fazer o efeito terapêutico, né? Era antitérmica e analgésica. E aí percebeu o quê? Que nessa planta salgueiro existia uma substância chamada salicilina, que é um metabólito secundário, é uma substância produzida pela planta que favorecia o efeito antitérmico e analgésico. Perfeito, tá? Tranquilo até aí. Só que o que foi que percebeu? Que as pessoas que utilizavam muito esse chá, tá? Ou pessoas que utilizavam esse chá em grandes concentrações, levavam alguns efeitos adversos, ou colaterais. E aí, quando a gente fala efeitos adversos ou colaterais, quando se consumir esse chá, a pessoa poderia ter irritação gástrica, úlceras, dores de cabeça, acidente vascular cerebral, tonturas, zumbidos, confusão, dificuldades visuais, sonolência, sudorese, náuseas, vômito, hiperventilação, porque a salicilina é altamente ácida e aí ia para o sangue, deixava o sangue ácido, a pessoa tinha acidose metabólica e aí tinha dificuldade de respirar e aí precisava hiperventilar para ter oxigênio, e também distúrbio do sistema nervoso no indivíduo. Olha, turma, a quantidade de efeitos adversos que o indivíduo apresentava quando se utilizava, por exemplo, o chá da casca do salgueiro, tá? Mas o que eu quero contar com essa história, dizer com essa história para vocês? Apesar desses efeitos adversos, era necessário fazer o uso dessa planta, porque era o que tinha para tratar essas dores e para tratar essas febres, tá? Só que com o passar, né, do tempo, com a evolução da química, da fisiologia, da farmacologia, o que foi que aconteceu? Começou a sintetizar as substâncias. Como assim?
começou a sintetizar as substâncias. Pegaram a casca do salgueiro, as folhas do salgueiro e isolaram a substância salicilina, que é esta imagem nesse slide, turma. No lado direito de vocês, nós temos aí a imagem do salgueiro branco, das folhas do salgueiro branco, como vocês podem observar, certo? E nós temos uma primeira estrutura, que é a imagem central. Essa imagem central, que é a estrutura, tá? A primeira estrutura, ela é a estrutura da salicilina, tá? Que é a substância encontrada na cáscara do salgueiro, nas folhas do salgueiro. O que acontece, turma? Essa salicilina, ela tem um efeito antitérmico e analgésico excelente. Contudo, ela pode causar aqueles efeitos adversos. É mais predominante ela causar os efeitos adversos. E por que ela causa os efeitos adversos? Está associado, turma, à própria estrutura química. Não sei se vocês conseguem observar, mas nós temos um anel aromático, desculpa. Nós temos um anel, uma cadeia cíclica. A cadeia cíclica é o anel aromático, tá, turma? É a outra. Ela não é o anel aromático. Ela é a cadeia fechada. Você pode retornar, e aí, porque está cortando. Só um momento. Turma, estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu acho que travou, viu, aqui minha câmera. Eu vou voltar de novo, tentar resetar aqui a câmera. Só um momento. Pronto, turma, retornando. Então, explicando novamente essa característica aqui, né, até nós chegarmos aí ao ácido acetil salicílico, tá? Como eu falei para vocês, é muito importante vocês compreenderem essa característica, gente, porque o ácido acetil salicílico é considerado a primeira molécula pioneira quando se fala aí no desenvolvimento de medicamentos, na síntese de medicamento. Então, nós temos aqui o primeiro aspecto. Da cáscara ou das folhas do salgueiro foram isolados. Quando eu falo isolado, gente, significa que descobriram a substância presente naquele produto, tá? E a substância que foi descoberta, gente, foi a salicilina, que é essa primeira imagem que vocês observam aí da estrutura, que é a estrutura central, que está entre a imagem da planta e a segunda estrutura química, tá? Então, essa imagem central é a salicilina. Essa salicilina é a substância encontrada na planta. E aí, ela tem um excelente efeito analgésico e antitérmico. Contudo, essa substância por si só, apesar de ter esse efeito farmacológico bom, ela também causa muitos efeitos adversos, muitos efeitos colaterais. E aí, observaram, se estudaram e entenderam o porquê que essa substância tem esse efeito adverso. Favorecia mais esse efeito adverso, tá? É devido, gente, a essa cadeia cíclica, essa cadeia fechada, que é essa cadeia fechada que não é o anel aromático, tá? Que tem essa quantidade de hidroxila, tá? Que tem essa quantidade de hidroxila. Esse anel aromático, desculpa, essa cadeia cíclica aqui, turma, que tem um monte de hidroxila ligado a ela, nós temos 3 hidroxila ligada, aliás, 1, 2, 3, isso, 3 hidroxila ligada diretamente à cadeia cíclica e uma outra hidroxila que é ligada a um outro radical. Mas só para vocês compreenderem, o que isso tem a ver, tá? O que isso tem a ver com os efeitos colaterais?
Por ser uma molécula açucarada, isso daqui é uma cadeia glicosilada, tá, gente? É uma cadeia glicídica. Aqui nós temos um anel glicídico. Quando eu falo anel glicídico, é porque é um açúcar, tá? Esse açúcar presente na salicilina acaba fazendo com que ela permaneça mais tempo no organismo. Por ela permanecer mais tempo no organismo, ela acaba tendo, favorece os efeitos adversos e colaterais que eu expliquei anteriormente. E aí, né, foi observado essa característica, e aí resolveram modificar essa estrutura, e aí criaram o ácido acetilsalicílico, ou seja, sintetizar o AS a partir da salicilina. E como foi feita essa síntese? Essa síntese, gente, eles retiram esse anel glicídico e inclui aqui, por exemplo, gente, o éter, tá? Que é esse 2 oxigênio aqui. E aí, tirando esse anel glicídico, cria-se o ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, ele tem um efeito analgésico, tem um efeito antitérmico, tem um efeito anti-inflamatório e tem um efeito antiagregante plaquetário, semelhante à salicilina, só que com menos efeitos adversos, tá? E isso aqui é chamado de síntese, tá? Produção do medicamento a partir de uma outra molécula, por exemplo. Por isso que fala que o ácido acetilsalicílico, ele é um fármaco semissintético. Uma parte dele vem de uma estrutura que foi encontrada na natureza e a outra parte foi inserida nessa estrutura, tá? Aí vocês podem se questionar, mas professor, lá nos efeitos adversos da salicilina, existe, por exemplo, irritação gástrica, que a salicilina pode levar a irritação gástrica, que a salicilina pode levar a úlceras, que a salicilina pode levar, por exemplo, a dores de cabeça. E eu já ouvi dizer que o ácido acetilsalicílico também pode fazer isso. O que mudou aí? E pode, turma, o ácido acetilsalicílico, ele pode levar dor de cabeça, ele pode levar gastrite, ele pode levar úlcera. A diferença é que a salicilina tem muito mais probabilidade de levar a isso do que o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, ele só leva a esses efeitos adversos quando a pessoa utiliza a longo prazo e em doses excessivas. Tá? A salicilina não. Em doses pequenas e em curto prazo já levava a esses efeitos adversos. O que eu quero que vocês entendam nesse contexto? Eu quero que vocês entendam que, a partir de uma substância que tinha um efeito adequado, melhorou-se ela para que diminuísse seus efeitos adversos. Por isso que a gente busca medicamentos com esse intuito, tá? Então, turma, quando vocês encontram, por exemplo, medicamentos, vou dar um exemplo. Nós temos a losartana, que é um antipertensivo, e aí, de repente, apareceu... De repente, não, tá, turma? É modo de falar. Mas aí apareceu aí o caldazartan, o valdaxartan. Por que apareceu esse fármaco? Porque eles melhoram a terapia. Ele é da mesma família do losartana, mas eles têm uns aspectos melhores que a losartana. Ou é um pouco mais eficaz, ou tem menos efeitos adversos que a losartana, e assim por diante. Só para finalizar esse aspecto associado aqui ao ácido acetilsalicílico, turma, nós temos aqui, né, quem sintetizou e quem preconizou e quem produziu, né, o ácido acetilsalicílico foi o alemão Felix Hoffmann, o grande fundador da multinacional Bayer, né, que é tão conhecida aí na produção de medicamentos. Tranquilo, turma? Alguma pergunta nesse aspecto? Algum comentário? Alguma dúvida sobre o ácido acetilsalicílico? Não, professor, até explicou algo que eu não sabia, tá ótimo. Perfeito. Lembrando, turma, que a química farmacêutica, ela perpassa pela química, mas ela tem muito da farmacologia, tá? E aí vai explicando o porquê de alguns mecanismos de ação, porquê de algumas ações, tá? É muito... E tudo associado às estruturas. E nós vamos para o nosso terceiro e último ponto, que explica o porquê
se deve buscar novos medicamentos, né? Ou por que que se busca novos medicamentos? E aí eu falo para vocês dos interesses econômicos. Lembrando, turma, que os 3 fatores, eles são fatores importantes, não depende de cada um tem sua peculiaridade, tá? E aí nós estamos falando dos fatores econômicos. E quando eu falo nos fatores econômicos, eu posso dividir em 2 pontos. Quais são esses pontos? O primeiro ponto é que se busca novos medicamentos porque a indústria deseja ter uma competição de mercado, porque quanto mais medicamentos, mais substâncias ela lança no mercado, ela aumenta o seu portfólio, ela aumenta o seu interesse, né? E aí existe uma maior visibilidade e, consequentemente, possivelmente maior venda, maior lucratividade. Então, esse é um dos primeiros pontos dentro do interesse econômico. O segundo ponto, turma, é que uma vez que eu desenvolvo medicamento, busco uma nova droga, e essa nova droga muitas das vezes vai ser melhor do que aquela que existe no mercado, a tendência é que aquela tua droga que você desenvolveu, que você descobriu, passa a ser a primeira a ser mais comercializada no mundo. E se é mais comercializado, você tem mais dinheiro, né? Você é mais visto. E aí, dentro desse perfil que eu comentei para vocês, eu trago alguns dados que explicam por que a indústria farmacêutica ela é tão veloz, tá? Eu explico para vocês por que a indústria farmacêutica é tão competitiva, tá? Olha só, gente, a indústria farmacêutica é a terceira maior força industrial do mundo. Quando tu pega todos os tipos de indústria, de todos os setores, a indústria farmacêutica é a terceira mais potente do mundo. O que é isso? Ela tem um poder, gente, de modificar legislações, políticas públicas, porque é potência. Se é potência, ela influencia sobre presidente, influencia sobre governadores, influencia sobre a nossa gestão. Não é à toa que quando a gente pensa, por exemplo, nas vacinas aí da Covid-19, que foi um dos perfis que mais mexeu com a gente consegue observar, gente, que a indústria ela faz da gente gato e sapato. Tá? Ela determina o valor, ela determina quando vai entregar, quanto vai entregar, tá? Só para vocês terem ideia o quanto a gente é refém desses aspectos aí da indústria farmacêutica. Professor, oi, Alane. Eu já ouvi muitos comentários, inclusive dentro da minha casa, que a indústria farmacêutica ela está aí para terminar de matar o povo, desse jeito, né? Porque a pessoa usa não sei quantos medicamentos, vamos dizer, para diabetes, para hipertensão e nunca fica bom, né? Dizendo que a indústria farmacêutica só fica lucrando com a desgraça dos outros, né? Não é bem assim, não, também não é desse jeito. Na verdade, quando a gente dá esse exemplo, quando a gente escuta isso, é muito generalizado, tá? A primeira coisa que nós temos que compreender é, por exemplo, a indústria farmacêutica, gente, ela busca medicamento, por um certo modo, não é porque ela é boazinha, ela busca medicamento porque é uma indústria, ela tem que sobreviver. Então, quando ela busca novos medicamentos, que ela encontra uma solução, ela vai ganhar dinheiro, tá? Só que existem alguns aspectos positivos e negativos. Dentro desse aspecto, por exemplo, a indústria farmacêutica, gente, lança basicamente a cada 6 meses um novo medicamento para hipertensão arterial. Ela busca isso constantemente, e isso é muito importante para a gente, para quem tem essas doenças crônicas. Agora, por exemplo, eu também não quero que a indústria, eu também não tem como eu exigir da indústria farmacêutica, por exemplo, uma cura para hipertensão. Gente, não vai ter cura para hipertensão. É igualzinho aquela história. Eu nunca vou dizer nunca, tá? Porque eu não sei o que vem daqui 100 anos. Mas é quase que impossível, por exemplo, aparecer uma cura para o câncer. É quase impossível aparecer uma cura para o câncer. Vamos tirar isso também, como diz o povo, não vamos normalizar isso, achar que vai ter uma cura para o câncer. Poxa, professor, agora você está me dando um banho de água fria. Não vai ter uma cura para o câncer daqui a alguns anos, uma vacina. Não, turma. O que vai ter é cada vez mais medicamento, né, vacinas que são medicamentos, que vai minimizar a possibilidade de nós termos câncer. Um exemplo, turma, a vacina para o HPV. Hoje nós não conseguimos avaliar ainda, mas daqui 10 anos, 20 anos da aplicação da vacina do HPV, vocês vão observar uma queda drástica em câncer de colo uterino.
pode ter certeza que os números vão cair drasticamente. Por quê? Um dos principais fatores que leva ao câncer de colo uterino na mulher é o HPV. Quando se usa a vacina, vai prevenir a não ter esse HPV. E aí, ou então, não ter o HPV, ou então, se ter, entrar em contato com o HPV, ele não ser tão virulento, tá? E aí, o que acontece? Vai diminuir a possibilidade dos câncer uterino. Gente, vai diminuir, não vai sumir. Porque o câncer de colo uterino não é só HPV. Existem outros fatores que estão associados ao câncer. E aí, não tem como ter um medicamento que consegue controlar todos esses fatores, tá? É igual à hipertensão. Gente, são vários fatores que estão associados à hipertensão. Aí você quer que tenha que a indústria produza um medicamento que cura a hipertensão, só que você não pratica uma atividade física, você não deixa de ter uma alimentação, você não tem uma alimentação saudável. Então, assim, é um pouco também querer colocar na mão da indústria farmacêutica uma responsabilidade que não é só dela. Tá? Então, isso já explica, Alane, um dos pontos, por exemplo, que algumas pessoas falam, inclusive dentro da sua família. Contudo, eu vou agora voltar para um lado meio que negativo da indústria farmacêutica. Infelizmente, turma, a indústria farmacêutica, ela tem preferência em fazer pesquisas, tá? Gente, quem trabalha principalmente em farmácia aqui deve perceber isso. Basicamente, de 6 em 6 meses, é constante a chegada de novos medicamentos para diabetes, novo medicamento para hipertensão, para o câncer, para a síndrome metabólica, porque a indústria ela tem interesse para esse tipo de doença, porque sabe que vai levar lucro. Porque uma vez que a pessoa é hipertensa, ela vai passar uma vida toda tomando um medicamento, então todo mês ela vai comprar o medicamento. Tá? Agora, quem está, por exemplo, dentro desses ambientes aí de farmácia, percebe também que quase não chega medicamentos novos para verme. Na verdade, eu não me lembro da última vez que chegou um medicamento novo para verme. Eu não conheço o último medicamento que saiu aí para verme, gente. Por que a indústria não tem esse interesse? Primeiro, porque tem certas doenças que é de países pobres, tá? É de países subdesenvolvidos ou que não estão nem desenvolvidos. E verminose é um tipo de doença associada a isso. Segundo, uma vez que você toma um medicamento para verme, você acaba demorando tempo para tomar de novo. 6 meses, 1 ano. Ou se eu fizesse uma pesquisa com vocês, tem gente aqui que deve passar, a última vez que tomou medicamento para verme deve ter 10 anos atrás. Ou seja, a indústria não ganha dinheiro com isso. Então, por que ela vai desenvolver um medicamento para isso? Já que ela não tem lucratividade. Então, são muitos fatores associados, viu, Alane? Tá? Mas eu também não quero normalizar aqui para você que a indústria farmacêutica é boazinha e que é ruim. Ela tem os seus dois lados, é como diz o povo, tem um diabinho e tem um anjinho, tá? Professor, ainda tem aquelas, né, assim, algumas indústrias, laboratórios, que elas acabam contribuindo um pouquinho, né, lançam aí um medicamento, aí depois vão lá atrás, aí descobrem, esse medicamento não tem eficácia nenhuma, foi para testes e não encontraram quantidade suficiente. Aí as pessoas falam assim, olha aí, ó, isso aí foi só para tirar dinheiro da gente, só para enganar a gente. Justamente. Na verdade, nós vamos ter uma aula, Alane, já quase no final da nossa disciplina, de fármacos, de planejamento de fármacos. Aí eu vou falar sobre fármacos Me First, Me Too, e quando falo desses fármacos, é só para esclarecer. Muitas vezes a indústria ela lança no mercado um medicamento que esse medicamento ele é bom. Só que se tu for colocar na balança comparado comparado a outro medicamento que já tem no mercado, esse que foi lançado, ele é tão bom quanto, ele não é diferente do outro. Mas como é novo, as pessoas acham que, nossa, é um novo medicamento, a embalagem, a espessura, o tamanho, mas não, turma, em modelo de eficácia, esse medicamento é tão bom quanto o outro. Então não tem muita diferença. E as pessoas depois se sentem o quê? Enganado, né? Como você mesmo bem explicou sobre isso. Agora, Professor, você lembra daquele caso que teve do losartana, que até passou no Fantástico, que falaram que não tinha nada, né? Você lembra, né? Pois é, aí a pessoa fala assim, genérico, isso aí não presta. Isso aí mas na verdade, não é que o medicamento não presta, eles têm que ver que são vários laboratórios que produzem. Se aquele laboratório falhou,
A culpa não é da indústria farmacêutica, é daquele laboratório que agiu de modo errado, porque lei tem para isso, né? Sabemos que tem. Aí eu já vi muito, eu trabalho muito assim, ao redor de médico, eles vão e dizem assim: olha, seu fulano, o senhor não vai comprar esse, o senhor compra é Somalgin. E às vezes não sabe nem a condição do paciente. O paciente está ali mesmo pela hora da morte. Olha, o senhor não vai me comprar losartana genérico, pelo amor de Deus, ficar botando isso na cabeça do paciente. Na verdade, quando nós pensamos nesse ponto, né, Alane, que você está comentando aqui, primeira coisa que nós temos que compreender sobre a reportagem que passou lá no Fantástico. Ela foi uma reportagem tendenciosa, tá, para a indústria. Por isso que eu falei para vocês, a indústria é forte, a indústria é rica. Ela solta dinheiro, sim, para que possa colocar o que é importante para ela. Gente, a indústria não ganha dinheiro com genérico, porque ela não faz propaganda de genérico. A indústria ganha dinheiro com medicamento de marca. E quando eu falo medicamento de marca, não é só medicamento referência, não. É medicamento similar, porque o similar também é medicamento de marca, tá? E aí, quando nós pensamos nessa característica associada ao losartana, que veio comentar e generalizar que o genérico não funcionava, primeira coisa que nós temos que entender, quais foram os testes que foram realizados realmente para ver se aquele genérico não funcionava, tá? Qual foi o laboratório que estava associado ali por trás daquele genérico? Eles não falaram de laboratório. Eles falaram foi da substância. Porque quando fala de laboratório, literalmente eles iam destruir a própria imagem da indústria farmacêutica. E aí, quando nós pensamos no genérico em si, como um não queridinho por profissionais prescritores, é porque muitos desses prescritores também recebem por trás comissão, passagem, né? E aí eles falam, né? Não é nem que eles não acreditem no genérico, mas eles têm um outro perfil. Eles querem ganhar em cima da venda daquele produto também, tá? Porque é inadmissível hoje um profissional de saúde achar que genérico não funciona. Nós temos as leis, nós temos os testes. Uma vez que é lançado no mercado, é obrigatório passar por esses testes, então nós temos que acreditar nisso, tá? Então, é eficaz sim. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é o fato de um medicamento ser genérico, não é o fato de um medicamento ser genérico, que ele tem um efeito tão rápido quanto o de marca, o de referência. É isso que a gente tem que entender. Por quê, gente? O que é que diz a lei do genérico? A lei dos genéricos diz que o medicamento genérico ele tem que ter segurança e eficácia comparada ao medicamento de referência. Isso significa o quê? Que o medicamento genérico ele vai ter, mas como ele vai ter pode ser diferente do medicamento de referência. Por exemplo, eu posso ter no medicamento de referência um excipiente, que esse excipiente ele faz com que o medicamento de referência, a substância, ele dilui mais rápido, seja absorvido mais rápido, tenha uma textura mais rápido do que o medicamento genérico. E aí, quando o medicamento genérico, ele não tem esse excipiente, porque não precisa ser os mesmos, ele acaba sendo mais áspero, demora mais um pouco o efeito, tem um gosto diferente, e aí as pessoas conseguem perceber isso. Gente, eu consigo perceber quando o medicamento ele é mais áspero, principalmente quando eu utilizo outros medicamentos já de marca, de referência. Vou dar um exemplo rapidão para abrir para a Isadora, viu, falar, que ela levantou a mão. Gente, me ajuda aí que o professor está um pouquinho enferrujado, mas tem o naproxeno, que o medicamento de marca, que até aparece na televisão, é o... Me ajuda quem está na... Flanax, perfeito. Gente, o Flanax, a embalagem dele é maravilhosa, né? Linda. Você pega no comprimido, né? Se eu não falha a memória, ele é azul. Ele é todo lisinho, brilhoso. Perfeito. Ele é um medicamento de referência, turma. Ele é um medicamento de referência. Aí tu vai e pega, por exemplo, o genérico, ou tu pega um similar, tu percebe que é áspero. Ou seja, ali já tem diferença na qualidade, tá? Não tem diferença na eficácia, tem diferença na qualidade do medicamento. O Flanax, ele vai ser bem melhor porque utilizou substâncias de primeira qualidade, substâncias mais eficientes, tá? Por isso que às vezes as pessoas têm esse pensamento de achar que o genérico não é bom. O genérico é bom sim.
A substância está ali, vai chegar no seu corpo, mas pode ser por um processo diferente, um pouquinho mais demorado, tá? Pode dizer, Isadora. Bom dia, professor. Eu Bom queria dia. deixar um comentário a respeito dessa questão do público preferir, às vezes, mais o original do que o genérico. Às vezes, isso também é culpa mesmo dos próprios profissionais. Inclusive, eu tenho uma pessoa próxima a mim que trabalha no hospital e participou de uma cena dessa, que às vezes os próprios médicos, eles entram em contato, ou os donos das empresas, que representantes de medicamentos, entram em contato e falam: fulano, você prescreve esse medicamento quando for necessário, porque em farmácia tal vai estar lá, e aí já tem aquele esquema ali, já dito que você vai oferecer esse, porque esse é o melhor, porque esse ali tem um esquema de dinheiro também para oferecer aquele medicamento e ganhar lucro em cima. Então, os próprios profissionais da saúde, em quesito também os médicos, não vou só também falar dos farmacêuticos, porque também tem farmacêuticos que fazem isso, aí a culpa acaba sendo do próprio profissional, de botar, ou até mesmo encravar mesmo na mente da população, até idosa, de que o melhor é o original do que o genérico. Justamente, perfeitamente a sua fala. Isso é muito comum na nossa prática, tá? Isso acontece mesmo. E, assim, os profissionais prescritores, de modo geral, têm essa culpa, porque eles estão pensando na sua lucratividade, eles estão pensando na sua gratificação, tá? Pensando no que pode ganhar em cima daquilo. E isso gera aí um mal-estar na população e não valorizar tanto o genérico. Mas um dos pontos também que eu quero chamar a atenção para vocês, eu estou falando dos prescritores de modo geral. Mas eu vou dar ênfase para os médicos, para os prescritores médicos, não generalizando, tá? Existe aí profissionais e profissionais. Mas, gente, o profissional médico, ele é um profissional que ele tem um poder de persuasão no paciente enorme. O paciente, ele vê o médico como uma personificação de um Deus. Então, basicamente, o que o médico dizer, o paciente vai acreditar, tá? Lógico, tem uns que são mais instruídos do que o outro. Então, quando eu falo para vocês sobre esse perfil, é só para vocês terem a ideia de que a imagem do médico, ele também traz essa característica aí. Se o médico dizer que o genérico é bom, você pode ter certeza que o paciente vai mudar a percepção dele, por acreditar nesse aspecto aí, tá? Oi, Mila. Professor, o paciente, por exemplo, que faz uso de um genérico, vamos supor, losartana de 50 miligramas de um determinado laboratório. E aí ele troca para um outro laboratório, que é o que tem disponível na farmácia, ele não se dá bem. Aí ele volta para o antigo e ele volta a se dar bem. Tem alguma coisa relacionada? Pode acontecer mesmo ou é coisa psicológica? Pode acontecer e pode ser também psicológico, tá, Mila? Por quê? Como eu falei para vocês, gente, o que a lei dos genéricos fala? A lei do genérico fala que o medicamento genérico ele tem que ter segurança e eficácia. O que seria isso? Tem que ter a substância química, e essa substância química tem que alcançar a corrente sanguínea em uma concentração semelhante ou próxima do medicamento de marca, do medicamento de referência. Agora, a composição do medicamento genérico, dos recipientes, dos adjuvantes, eu não sei se vocês lembram esses dois conceitos, né? Mas recipientes, adjuvantes, são outras substâncias que são acrescidas ao medicamento para que possa, por exemplo, dar a estrutura do medicamento. Então, o que acontece? O genérico do laboratório A, ele tem recipientes ou adjuvantes que são mais adequados para aquele paciente. E aí o paciente vai na farmácia, não tem aquele laboratório, ele vai para o laboratório B. Aquele laboratório B, ele já tem um medicamento genérico que tem outros recipientes. A substância química é a mesma. A losartana, o princípio ativo é o mesmo, vai chegar na corrente sanguínea, só que ele acaba tendo o quê? Outros recipientes. E aí pode ser que esses recipientes, eles possam levar alguma característica no paciente, como alergia, tá? Porque recipientes causam aspectos alérgicos, pode demorar mais a absorver, pode ter alguma ação sobre o sistema digestório, e o paciente perceber essa diferença, gente. O paciente conhece seu corpo. E aí, realmente, ele depois volta para o outro laboratório e ele se sente melhor. Então, tem sim essa característica mesmo confirmada. Como também pode ser só um processo psicológico. O paciente não queria aquele medicamento, ele acha que não vai fazer efeito, e aí ele começa a ter vários outros aspectos. Muitas vezes, nem tem. Muitas vezes o paciente não sentiu nada,
mas ele vai questionar, porque ele é apto ou adaptado àquele laboratório, tá? Oi, Maico. Professor, O Maico levantou a mão primeiro. Depois, quem foi que falou, professor? oi, eu, Rosilene. Rosilene, depois do Maico, tá bom? Segura aí. Beleza. Professor, então a lei do genérico, ela diz que o princípio ativo tem que curar, tratar ou prevenir a doença, né? Mas deixa vago o colateral, não é isso? Então vai de cada indústria ver qual é a melhor vantagem para isso. E seria o certo cada paciente escolher qual o medicamento mais acessível. Tipo, um exemplo, eu tenho o meu de referência, eu tenho pressão, ele vai regularizar minha pressão, beleza. E ele não vai dar colateral. Aí eu tenho o genérico, que ele vai fazer o mesmo efeito, vai regularizar minha pressão, mas vai ter um colateral. Já vai ter outro genérico que ele vai fazer a mesma coisa, vai regular minha pressão, né? E vai ter outro colateral, gosto ruim, tosse, e isso, aquilo, outro. Então, assim, eu acho que a lei de genérico, ela deixa claro que o remédio, ele tem a responsabilidade de fazer o que é pedido, no caso do losartana, que é regularizar a pressão, mas deixa vago, aberto, o diferencial, que é o colateral, não é isso? Deixa eu tentar explicar para você. Eu acho que não vai para essa vertente que você falou, não, Maico. Mas só para você entender. O medicamento de referência, assim como o medicamento genérico, eles têm o mesmo princípio ativo, tá? O mesmo princípio ativo, ou seja, vai tratar a doença ou a situação que o indivíduo tem. Como o exemplo da losartana, consequentemente, vai regularizar a pressão arterial. Agora, o seguinte, o efeito colateral, ele pode estar associado à substância ativa também. Eu vou tirar a losartana e vou voltar vou para o exemplo do captopril, tá? Do captopril. Por exemplo, uma pessoa que toma captopril, né, de referência, ele pode ter tosse. O paciente que tomar o genérico, ele também pode ter tosse. O mesmo paciente que tomou o genérico, que tomou de referência, ele vai ter tosse, porque é um efeito colateral, é um efeito adverso da substância ativa. Independente se for genérico, de marca ou similar, vai ter o efeito colateral, vai ter o efeito adverso, que é a tosse. Agora, o que acontece? Os medicamentos genéricos, não é padronizado os recipientes. E aí, esses recipientes, de modo geral, eles podem ter uma qualidade a mais ou a menos. O que eu posso afirmar para vocês é que o medicamento de referência, geralmente eles utilizam os padrões mais top, os padrões mais ouro, né, para a produção do medicamento. Já os medicamentos genéricos, como não vai ter vantagem para eles gastar muito dinheiro com o medicamento genérico, porque eles não vão poder divulgar, porque se eu chego lá na farmácia e peço o captopril, o balconista, o farmacêutico, ele pode me dar qualquer marca, qualquer laboratório, na verdade. Ele pode me dar qualquer laboratório, eu não estou falando nenhuma marca específica. Então, assim, os recipientes diferentes não vai caracterizar que ele vai ter efeito adverso. E, infelizmente, também, Michael, eu não posso dizer, por exemplo, eu quero captopril, e aí eu tenho 3 captopril. Aí tem um captopril que vai causar esse efeito adverso, e o outro não vai causar. Não. O captopril, quando ele causa o efeito adverso, ele causa em todos os tipos, independente de ser marca, independente de ser similar, independente de que é de referência, porque está associado ao princípio ativo, tá? Ah, professor, mas agora você falou que pode ter alguns recipientes que podem ocasionar algumas alergias. Mas esses recipientes, quando causam alergia, não é por causa do recipiente, é relacionado ao próprio corpo. Por exemplo, eu posso tomar o captopril genérico de um laboratório e você tomar o captopril genérico do mesmo laboratório. Você ter alergia e eu não ter alergia. A culpa foi do recipiente? Não. Mas está associada ao teu organismo, que é mais sensível a essa substância, tá? E assim, na lei do genérico é bem claro, é segurança e eficácia. Quando eu falo segurança, eu estou falando também desse controle, de não ter efeitos adversos, ou os efeitos adversos ser mínimos necessários, tá?
Não sei se ficou claro essa minha justificativa no seu comentário. Obrigado. Tá? Porque quando você falou, Michael, eu entendi como se tivesse a possibilidade dessa escolha. Infelizmente, eu não tenho como dizer, o laboratório A vai ter esse efeito, o laboratório B vai ter esse efeito. Não tem como, tá? Oi, Rosilene. Não, é porque, assim, voltando lá no que a Alane falou, que realmente os médicos hoje em dia, que tu também pincelou um pouco, eles são tidos como um Deus pelos clientes. Eu vejo muito isso no balcão da farmácia, que eles fazem uma lavagem cerebral nos pacientes. É aquele, pronto. Tipo, eu atendo vários médicos também que na receita deles vem escrito assim, ó, não autorizo a troca dessa medicação. Certo. Eles já colocam um carimbozinho, né? Aí, inclusive tem uma gastro, eu atendo ela direto. E as receitas delas todinha vem com esse carimbinho. Quando ela chega lá na farmácia, ela vem comprar os ansiolíticos dela, ela vem com a receitinha, aí ela me pergunta, minha filha, o que tu tem de mais barato aí com esse princípio ativo? Aí eu vou e dou N opções para ela. Ela disse, não, agora o que tu tem que seja dispersivo, o que faça rápido, efeito. Aí eu vou e dou várias opções para ela. O que for mais barato é o que ela prescreve na receita. Uma vez eu cheguei a tirar foto de uma receita dela e cheguei a chamar o farmacêutico para olhar ela conversando comigo, né? E aí tudo bem, ela tá lá, ela tem a receita, ela tem um bloco, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu fico pensando assim, como é que uma nojenta dessa bota Dexilante, que é o novo agora do Sprazol aí da vida, que é caríssimo para um paciente que vai parcela a consulta no cartão e aí vai comprar um Dexilante, sendo que ele ainda nem tem genérico, e aí Mas vai comprar e ele diz, não é permitido trocar a receita, porque esse é o melhor, esse que vai resolver teu problema e tal. E quando chega na farmácia, ela quer o mais barato. Eu acho isso aí que ela passa por cima de tudo que ela estuda, por cima de todos os princípios dela. Isso aí envolve empatia e ética profissional, né? Principalmente a empatia. Mas aquela história, né? Como é que diz o ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, assim... Outra coisa também que tem, é o que a gente vê muito na farmácia, é o laboratório do Eurofarma. A Eurofarma, o representante, ele ganha tão bem, que ele faz uma lavagem muito cerebral em todos os médicos. Porque o Clavolin praticamente foi estornado do mercado como de referência e praticamente se deu esse Sinote da vida como de referência. Porque o laboratório faz um trabalho tão grande com os médicos que ninguém acredita que o Sinote é o similar, que o Sinote é o referência, todo mundo acredita. Então... E ele é o similar, né? E ele é o similar, mas tem cliente que nem conhece Clavolin, entendeu? Quando a gente diz, não, senhora a gente só pode trocar porque tem... Quando prescreve similar, tu só pode trocar pelo de referência ou de referência ou similar, né? E aí não pode trocar pelo genérico. Aí quando a gente vai explicar para o cliente nunca quer entender essa parte. Não, mas o médico disse que esse é original. E agora? Como é que a gente vai fazer? Justamente. Aí até a gente explicar para o cliente, a gente do outro lado da ponta, é que se torna puxado não sei o quê. Aí que vem o farmacêutico e vai esclarecer para ele, aí ele acaba entendendo, entendeu? Mas é uma coisa assim, uma linha de informação muito quebrada que os médicos eles passam para os clientes, entendeu? Com certeza, com certeza. Não, isso Em relação a esse cliente, eu queria também te contar a questão do Anitta. O Anitta foi um caso que aconteceu comigo mesmo. O Anitta, eu comprei aqui 3 para cá, para minha família. Eu comprei um genérico, comprei um de referência e comprei um similar. Tipo, para fazer o teste. E quem tomou de referência foi eu. Eu senti um monte de coisa. Senti náusea, senti dor de cabeça, senti desmaio, vomitei. Passei, foi ruim, 2 dias. Já quem tomou o similar e quem tomou o genérico não sentiu nada. Entendi. Mas eu creio que foi só, como tu estava falando, com certeza é questão de recipiente, porque depois eu fui estudar mesmo lá, buscar a bula
naquele guia do medicamento para profissional, eu fui lá buscar o recipiente, essas coisas, tudinho era diferente. Então, eu sei que foi uma questão de recipiente mesmo, que isso aí muda muito. Pode influenciar, mas eu também, Rosalene, vou te dar uma outra dica, já que você fez essa observação. É interessante a gente tirar essa conclusão com a gente mesmo, porque o nosso corpo também leva a influência disso. Então, quando você fala que sentiu tudo isso, mas você percebeu em outras pessoas que não sentiram com genérico similar, pode ser que essas outras pessoas tenham um perfil de resistência diferente. Então, com certeza envolveu, mas a gente, para ter uma certeza, a gente tem que associar com a gente. Seria tomar o genérico, o similar de referência em você mesmo. Agora. Mas, pelo amor de Deus, não toma tudo de uma vez, dá um prazo, tá? Para não se intoxicar. Não, esse prazo já está terminando para me tomar novamente, agora eu vou fazer o inverso, eu vou comprar o de referência da outra pessoa, vou tomar o genérico, aí para ver realmente, porque eu estava vendo essa diferença comigo mesmo. Eu sei que existe, né? Mas eu sei também que existe uma alergia de, tipo, tem vários clientes que fazem a gente ficar lendo a bula, o corante, essas coisas. Os clientes fazem a gente ficar lendo e sair procurando, ver se... eu sou alérgica, porque na hora que eles chegam na farmácia, eles vêm com uma guia de produtos que eles são alérgicos. Para os médicos, eles não dizem. Sim. Aí, quando chega na farmácia, eles chegam com uma guia de produtos que eles são alérgicos. Eu sou alérgico à tartarazina, eu sou alérgico a esse outro corante aqui, sou alérgica à dipirona, sendo que o médico já prescreveu dipirona na receita dele e a gente acaba trocando por paracetamol ou por ibuprofeno. E aí, nessa hora, isso aí busca muito a gente ler mesmo sobre o medicamento, porque nessa hora que a gente vai ver o que tem, quais são os corantes que tem, qual é o recipiente que for usado, para poder liberar para o paciente a medicação que não vai fazer efeito mal para ele, né? Que vai minimizar o efeito, alérgico, tá? Pois é. Aí, Rosalene, sobre esses teus comentários, vou falar sobre a questão da receita lá, da profissional, né? Primeira coisa que nós temos que entender, infelizmente, se tem um carimbo, não autoriza a troca, não pode ser trocado, tá? Não pode ser intercambiável, na verdade, né? Não pode cambiar esse produto. Infelizmente, né, tem essa característica aí, existe a questão da empatia, tem que se pensar no profissional, tá? Aliás, tem que se pensar no paciente. Agora, eu vou ser muito sincero para vocês. Quando eu estava em farmácia, né, era muito comum. Assim, há momentos, né, e pessoas que você tem mais empatia em querer explicar, outras não. Mas é incrível que tem uma situação que faz eles logo querer genérico. É o quê? É só pegar, não, você não quer o genérico? Tá bom, então tem esse daqui. Quanto é? Esse daqui é 60. E o genérico é 10. Não, vou levar menos genérico. Parece que você diminui a explicação, porque as pessoas vêm também com uma empáfia, o cliente, o paciente também vem com uma empáfia lá da prescrição, que quer esse, mas também quer um preço mais barato. Então é só você ir logo jogando o preço, entre aspas, do medicamento, que parece que isso é o suficiente para justificar a troca, tá? Ok. Professor, eu atendi um promotor de justiça, ele chegou mesmo com uma carteira de promotor dele e botou assim na minha cara, pá! Eu quero cipro. Aí na receita dele estava ciprofloxacina. Certo. Mas eu não quero genérico, não. Não me vem com tua arrumação de balconista querer me vender o genérico. Eu digo, não, senhor. Nem abri a boca para lhe oferecer genérico. É o cipro. Vou pegar o cipro para o senhor. Peguei o cipro. Quando eu venho com o cipro, quanto é esse medicamento? 380. Ele, cruz credo! Que medicamento, cara? E quanto é que tá esse genérico? Eu disse assim, o senhor quer o genérico? Porque o senhor acabou de dizer que porque quando o cliente é saliente comigo, eu sou saliente comigo. O senhor quer o genérico? Não, deixa, quanto é o preço? Aí eu peguei e dei o preço do genérico para ele, R$35. Ele, porra! Aí começou a xingar, porra! Xingou, foi muito lá, e eu disse assim, sim, senhor, o senhor já se decidiu qual é o medicamento que o senhor vai querer, esse é o genérico? Ele, não, claro que eu vou querer o genérico. Qual laboratório que tu tem? Aí eu vim logo com a Medley, né? Uhum. Eu já estava enchendo o saco com ele, aí eu vim logo de Medley para cima dele. Ele, poxa, tu tem um medicamento bom da Medley e tu quer me vender um de R$380. Eu olhei para a cara dele, me deu vontade de dizer, rapaz, o senhor não... Mas é desse jeito mesmo, funciona desse jeito. Lembrando, gente, que talvez nesse momento não seja pertinente, mas lá na frente eu posso comentar um pouco para vocês sobre a questão de similar, de genérico e de ético, né, de referência, que basicamente daqui a um tempo isso não vai mais existir,
né? Porque os similares já são obrigados a se tornar bioequivalentes, passar por testes. Então, daqui a um tempo já não vai existir esse similar, o termo similar, tá? E sim um medicamento que é equivalente ao medicamento de referência e o medicamento genérico, tá? E aí, turma, né, nós entramos nessa conversa toda que foi maravilhosa, só para a gente falar sobre a questão da lucratividade da indústria farmacêutica. E tudo isso que nós conversamos está associado ao motivo da indústria procurar novos medicamentos. A indústria procura novos medicamentos para ganhar dinheiro, um dos fatores, tá? E aí eu trago para vocês um dado que não está atualizado, mas é muito pertinente. Olha só, gente. Faturamento da indústria farmacêutica em 2013, 58 bilhões, tá? 58 bilhões. Sendo que, turma, de 2012 para 2013, o faturamento da indústria, de modo geral, teve um crescimento de 17%. Gente, vocês sabem o que é uma empresa, aliás, sabe o que é uma indústria, de modo, estou englobando todas as indústrias farmacêuticas, ganhar 58 bilhões em 2013 e ter um aumento de 17% de 2012 para 2013, e isso possivelmente é uma constância, 17% todos os anos, é muito dinheiro, é uma lucratividade enorme, tá? E aí, eu trago para vocês, por exemplo, algumas das principais indústrias que estão no mercado global, né? Os laboratórios que estão no mercado global, e se você for fazer uma avaliação, por exemplo, de 2006 a 2011, nós temos sempre um faturamento crescente. A indústria sempre está faturando mais do que anos anteriores. Por isso que se tem aí um desejo cada vez mais por esse setor, por este mercado, tá? E aí nós temos alguns destaques, por exemplo, a Pfizer, a Novartis, a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca. Inclusive, turma, quando nós pegamos, por exemplo, aqui, as indústrias que têm um faturamento crescente, quando você analisa ano por ano, nós também temos os destaques que elas são. Observe que a maioria das indústrias que estão aqui em primeiros colocados, nesse faturamento crescente, foram os que foram à frente na vacina, desenvolveram a vacina. Por quê? Porque são indústrias que cada vez mais estão buscando novas tecnologias, novas buscas, quando eu falo destaque da vacina para a Covid, tá? Olha aí a Pfizer. Quem é que não quer, por exemplo, ser vacinado com a Pfizer, né? Que tem aí uma eficácia de 90 e poucos %, comparada à Coronavac, né, turma, que é só 50 e poucos %. A Pfizer, ela tem uma qualidade melhor. Na verdade, nem qualidade, desculpa. Ela tem uma eficácia melhor. Qualidade é diferente de eficácia, tá? Não é à toa que todos que tomaram aí, basicamente, a AstraZeneca e a Coronavac, vai ter que tomar a terceira dose da Pfizer, né? Turma, outro ponto. Aí vocês podem olhar, por exemplo, nossa, eu vou querer uma indústria farmacêutica, eu vou criar uma indústria farmacêutica, eu quero ter um laboratório. Perfeito, gente. Tranquilo. Se você tem possibilidades, capacidades e habilidades para isso, vai em frente. Mas o que eu quero dizer para vocês, que é um mercado altamente competitivo, é um mercado que ele já tem os seus aglomerados, né? Para você conseguir entrar nesse mercado, você tem que ter, como diz o povo, bagulho na agulha, né? Você tem que ter muito dinheiro, tá? Porque é um mercado altamente monopolizado, um mercado oligopolizado, tá? Então, olha só, e isso é importante nós compreendermos, porque a lucratividade é grande. Só para vocês terem ideia, o setor farmacêutico, gente, ele cresce 8,1% ao ano, tá? Só para vocês terem ideia, no Brasil, o ano passado, a indústria farmacêutica, desculpa, o setor farmacêutico cresceu ficou em 6º lugar. De todos os setores, foi o setor farmacêutico. Ou seja, é como se fosse a 6ª potência industrial no Brasil. Então, tem muita lucratividade. Não é à toa que, se vocês pegarem dados do Conselho Regional de Farmácia, por exemplo, você percebe a quantidade de drogarias e farmácias que foram abertas, principalmente em bairro, no interior. E quando nós pensamos em grandes redes, a gente tem avenidas, por exemplo, em São Luís, que está dominado por farmácia. Tu sai de uma farmácia e cai em outra. E se tu não sai de uma farmácia e cai em outra, tu atravessa a rua, tu cai numa farmácia, tá? Tem avenidas que tem 2, 3 farmácias do mesmo setor, do mesmo grupo, tá? Por que isso? Por causa da lucratividade, tá?
por causa da lucratividade. E aí, quando eu falo que esse setor ele é monopolizado, é oligopolizado, por quê? É muito comum a gente perceber que existe, por exemplo, redes que dominam o estado, existem redes que dominam uma cidade, tá? Então, ele acaba se tornando mais monopolizado. E eu quero também chamar a atenção de outro aspecto, que é o oligopolizado. Nesse sentido, eu vou falar para vocês vou dar o exemplo do Matheus, tá? Só um momento. Exemplo, turma, o Matheus, ele monopoliza e ele também oligopoliza. Vou dar um exemplo. O Matheus, ele tem supermercado Matheus, ele tem uma grande quantidade de supermercados, ele tem uma linha, né, e tem um público a ser buscado, a captar. Aí, olha só o que acontece. O Matheus, ele tem geralmente uma tendência de ter públicos aí A, B, C, né, principalmente A, B. E aí, só que o Matheus sabe que existe um público também, que é o público C, o público D, o público E, quando eu falo grupo financeiro. E aí, o que é que o Matheus faz? Eu não vou somente ficar no grupo A e B. Só que eu tenho uma linha de supermercado que não cabe para o grupo D e o grupo E. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, então, criar uma outra marca, que é minha, que é do grupo, que vai alcançar o grupo D e o grupo E, por exemplo, e também o grupo C. É exemplo, o Camino. Tá? O Camino, gente, ele é do Grupo Matheus, só que ele alcança uma outra população. É tanto que se você for lá no Camino, os produtos que são vendidos ali são produtos diferenciados, são produtos diferentes do Grupo Matheus, do supermercado Matheus. E, inclusive, o próprio supermercado Matheus, ele também tem diferença. Se você vai, por exemplo, no supermercado Matheus do Renascença e vai no supermercado Matheus do Anil, os produtos já vão ser diferentes, porque tem os grupos, gente, específicos. E no final, o Grupo Matheus, ele consegue abranger todas essas características. É o que acontece com o setor farmacêutico, tá, turma? É o que acontece com o setor farmacêutico. Um grupo, ele oligopoliza e também monopoliza. Turma, as empresas, né, os laboratórios e farmacêuticos, eles são concentrados mais em países desenvolvidos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A exemplo, eu posso trazer para vocês essa localização aqui, ó. As principais indústrias farmacêuticas, Pfizer, Novartis, AstraZeneca, Johnson Johnson, tá? Olha onde é que eles localizam. Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, França, Alemanha, Suíça mais Reino Unido. Isso aqui é algo importante para a gente avaliar. Por quê? Por que essas indústrias elas estão localizadas mais nesses países? Nós temos alguns pontos. País desenvolvido, tá? Segundo ponto, além do país ser desenvolvido, subsídios governamentais, tá? Terceiro ponto, valorização da moeda, tá? Quarto ponto, tecnologias de ponta, né? Eles estão em países onde tem as tecnologias. Turma, eu vou fechar bem aqui minha câmera, que eu acho que está travando muito, tá? E aí pode travar o áudio. E aí, turma, olha só o que acontece. Essas indústrias acabam também estando em país desenvolvido porque tem tecnologia de ponta, né? Tem conhecimentos específicos que em países subdesenvolvidos como o Brasil ainda está muito arcaica, a ciência é mal desenvolvida, tá? Então, antes você ficar nos Estados Unidos, que você tem equipamentos, tem laboratório, tem vários aspectos que favorecem o quê? O desenvolvimento de produtos. Gente, só para vocês terem ideia, quando se fala assim, o Brasil está desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19. Está, e é louvável. Contudo, essas tecnologias que o Brasil tem para o desenvolvimento de vacinas são tecnologias um pouco menos avançadas do que aquelas que já estão em estudos e sendo produzidas a vacina, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos, tá? Então, isso é um dos pontos bastante importantes. Ah, professor, quer dizer que essas indústrias não têm no Brasil? De modo geral, não, mas elas têm subsidiárias. Tem a Pfizer, representação da Pfizer no Brasil, da AstraZeneca, mas a indústria polo mesmo é localizada nesses países.
Como nós tínhamos conversado anteriormente, né, e eu falei para vocês que no Brasil também, gente, é muito crescente esse interesse econômico aí sobre as indústrias farmacêuticas, e um exemplo bem claro é a criação de a abertura de farmácia, turma. Não só de farmácia, distribuidoras também se abriu muito nesse período, tá? E aí isso só mostra o quê? Que o setor literalmente está rentável, tá? O setor está literalmente rentável. Turma, existe uma farmácia, tá? No shopping da Ilha, que é a primeira que você vê quando você entra ali, por exemplo, na escada, né? Gente, essa farmácia mensal, ela tem uma venda de 1,5 milhão, tá? Somando todos os produtos, não somente produtos farmacêuticos, tá? Não, aliás, não somente produtos medicamentosos, mas somando todos os produtos, é uma venda de quase 1,5 milhão por mês. Olha só a quantidade que uma empresa vende por mês. Aí tu imagina a lucratividade que é essa empresa, tá? E aí trago para vocês, né, as empresas, os laboratórios que mais vendem no Brasil. E isso daqui, gente, é uma realidade. Inclusive, quando quem tem conhecimento sobre medicamento, quando entra em uma farmácia, ela consegue logo perceber, né, que qual é o laboratório que se destaca naquela farmácia. Se é a MS, se é a Med, se é a Teuto, se é a Eurofarma. Olha só, gente, mas de modo geral nós temos aqui a AMS, a Medley, a ASH, a Eurofarma, né, Neoquímica. Esses são os principais laboratórios que mais vendem produtos no Brasil. E realmente, gente, pense num laboratório que você chega numa farmácia, tem muito esse AMS e a Medley, tá? E aí, quero chegar a um ponto bastante importante, né, quando se fala nesses interesses econômicos, que nós conversamos já um pouquinho, mas vou com certeza ressaltar para vocês aqui esse aspecto, que é os medicamentos, turma, mais vendidos no Brasil. Essa lista é de 2010, ela está um pouco desatualizada. Eu não encontrei uma lista mais atualizada, apesar de ter medicamentos que se tornaram mais vendidos, principalmente no ano passado. A questão é que também tem a questão pandêmica, né? Foi a vitamina C, foi os polivitamínicos e também alguns medicamentos para verme, ivermectina, Anitta, mas aí não é porque esses medicamentos eles são mais vendidos constantemente, mas era um momento pandêmico, era um processo pandêmico, né? E aí veio aquela acreditar com a pandemia que a ivermectina era bom para a Covid, a Anitta era bom para a Covid, aquele kit Covid, e as pessoas se desesperaram na compra, tá? Mas, de modo geral, nós temos aqui alguns medicamentos mais vendidos, como, por exemplo, Doflex, Cialis, Crestor, Neosaldina, Lipitor, Giovanni, HCT, Nexio, Tilenol, Viagra, Diovan, Omeprazol, Diovan de novo, né, que aí é os tipos de Diovan, Yasmin, Hipoglós, Diane, Rivotril, Pantoprazol, Tonsilax. E aí eu quero que vocês olhem para esses principais medicamentos comercializados, né, e eu quero que vocês se perguntem o que esses medicamentos eles têm de modo geral em comum. Por que são esses medicamentos? E por que, por exemplo, que o Doflex é o mais comercializado? E aí, turma, nós temos alguns aspectos que podem explicar essa tabela. Primeiro ponto, se vocês observarem, turma, nós temos aí o Doflex, Neosaldina, Tilenol, nós temos aqui o Tonsilax. São os mais comercializados. Por que eles são os mais comercializados? Porque são fármacos, gente, para dor, tá? Gente, hoje, uma das coisas que nós não toleramos, literalmente, é a dor, tá? E faz com que a gente acaba buscando esses medicamentos aí no nosso dia a dia, tá? Nós não toleramos muito não toleramos muita dor. Por isso que faz com que a gente busque esses medicamentos, tá? Turma, se não me falha a memória, o Doflex é o medicamento mais vendido no Brasil e existe aí estatística que, se não me falha a memória, são 8 cartelas por minuto que se produz de Doflex, só para vocês terem ideia do quanto que se produz esse medicamento, porque é tão comercializado, tá? E aí, ainda analisando essa tabela, eu chamo a atenção para vocês para uma coisa. A maioria dos medicamentos que estão sendo vendidos aqui são medicamentos usados para doenças crônicas,
né? Como gastrite, úlcera, diabetes, hipertensão, aumento de colesterol, de triglicerídeo, tá? E chamo também a atenção para vocês do Rivotril, sendo que nessas últimas mudanças que nós temos aqui, possivelmente nos últimos anos, nós tivemos um aumento na comercialização de medicamentos usados para transtornos mentais, ansiedade, depressão, e aí entra o Rivotril aqui, tá? Certo. Pode dizer, Maicon. Não, é só um adendo aqui, professor. Só para mostrar que nossa cultura em relação à saúde, diferente aos países do primeiro mundo, é que a gente trata os sintomas, né? Se a gente pegar uma lista dessa e jogar nos Estados Unidos, todo mundo vai falar que a gente é viciado em remédio, porque é anormal essa lista, porque a maioria, se não todos, é para tratar sintomas, né, dores, e não tratar a doença. E é triste, né, porque é o que a gente vive, né? Assim, olhando para o cenário da Covid, foi essa desvantagem se tornou vantagem, porque, como exemplo, quando a Europa surtou, né, quando teve o pico, a primeira onda, que morreram muitas pessoas na Europa, é porque elas não tinham o que a gente tem, né, que eram muitos hospitais e muitos médicos para tratar os sintomas, né, porque lá o tratamento é diferente, é preventivo, né, e aqui não, aqui a gente trata já os sintomas, e foi a nossa vantagem, mas é triste, né? Com certeza, isso aí realmente você justificou muito bem quando você olha essa tabela. Por quê? Mas isso é uma culpa do Brasil mesmo, é o modelo de saúde da gente. O modelo de saúde da gente, infelizmente, não é o SUS. O SUS tem um perfil muito grande, a questão é cultural. Nós vemos de uma cultura que a gente cura, a gente quer curar a doença, a gente não quer evitar. Nossa medicina, infelizmente, não é preventiva. E aí, eu posso dar uma... Não é que não seja, nós que não queremos, porque se você for pegar o Sistema Único de Saúde, se você for pegar as políticas públicas, tá lá, nós temos 3 níveis de atenção primária à saúde, 3 níveis de atenção à saúde. Nós temos o nível de atenção primária, secundária e terciária. Nós deveríamos resolver nossos problemas na atenção primária. E como se resolve nosso problema na atenção primária? Sentiu qualquer problema, vai se consultar, vai procurar ajuda. Mas não, nós ficamos postergando, quando vai ver, não se resolve mais na unidade básica. Você já tem que ir para uma clínica especializada. Quando vai ver, não adianta mais ir para uma clínica especializada, você vai ter que ir para um hospital, ficar internado. E aí onera mais ainda o nosso Sistema Único de Saúde. E os medicamentos mostram isso. Deixa bem claro esse aspecto aí, que nossa saúde é voltada para a curativa e não preventiva. Só que lembra, dependendo do tipo de doença, de várias doenças, não se cura mais. Quando a doença já está instalada, não se cura mais, tá? E aí, dentro dessa característica, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Turma, quase não se tem, aliás, não tem medicamento para doenças infecciosas e parasitárias aqui. É pouco se vendido medicamentos para doenças infecciosas e parasitárias. Por quê? Um dos motivos não é porque as pessoas não adoecem, mas um dos motivos é que não é tendência do mercado se vender esse tipo de medicamento. Por quê? Porque não vem novidade, então as pessoas não têm uma novidade para comprar, porque não é comum se produzir medicamentos para essas doenças infecciosas e parasitárias, porque não traz lucratividade para a indústria farmacêutica, como foi comentado anteriormente para vocês, tá? E quando eu falo disso, me preocupa em um contexto. Qual é o contexto? Me preocupa no contexto associado, turma, aos antibióticos. Nós estamos entrando em uma era pré-antibiótica. A gente já não tem, turma, antibióticos adequados para tratar várias infecções. Por quê? Porque as bactérias já estão resistentes. E aí vocês podem se questionar, e por que a indústria não procura novos antibióticos? Porque a indústria sabe que é dinheiro jogado fora, porque ela vai produzir um antibiótico novo quando é 2 anos o antibiótico já não serve mais, porque as bactérias já estão resistentes. E aí ela não vai tirar não vai ter lucro no período que ela gastou produzindo aquele medicamento.
Então, é muito complicado nesse contexto aí. Gente, existe um apelo mundial para as indústrias procurarem medicamentos para infecção, porque nós não temos, o nosso arsenal de antibióticos praticamente já não existe. Nós temos um monte de medicamento, mas na clínica já não está mais funcionando por causa da resistência. Só que a indústria não é culpada só disso. Nós também somos culpados, tá? Pelo uso irracional, pelo uso desorganizado, pela nossa água ter antibiótico, pelos nossos alimentos ter antibiótico e, consequentemente, nós levando essa resistência. Professor, é bem verdade isso que você está falando, que nós somos culpados, né? Eu não gosto nem de tomar medicamento para dizer a verdade, só em último caso. Mas nesse período de pandemia, eu conheço uma pessoa que tomou azitromicina o tempo todo, né? E como eu trabalho em hospital, me pediu receita para fazer. Eu disse, olha, infelizmente eu não vou poder fazer isso, tá? Porque, primeiro, que se descobrirem que eu estou fazendo isso, podem dar problema para mim. Depois, que o dia que você precisar de fato de uma azitromicina, você não vai nem fazer efeito. Seu organismo nem vai responder. Como a pessoa mora no interior, então lá é mais fácil. Comprou, fácil. Sim. E, Alane, na verdade, eu tenho até outros pensamentos em relação a isso. Por exemplo, eu fui que estamos saindo do processo pandêmico, né? Peguei já Covid 2 vezes. E saí desse aspecto sem usar medicamento. Eu não tomei ivermectina, eu não tomei hidroxicloroquina, cloroquina, eu não tomei azitromicina. Eu não precisei fazer o uso dessas medicações. Primeiro mas por quê? Em alguns momentos eu acreditei no uso dessas medicações, porque era o que nós tínhamos, mas depois que os estudos foram saindo, eu já não acreditei mais, então já evitei mais antes de tomar. Mas segundo ponto que eu não tomei, porque meus sinais e sintomas foram muito brandos. Mas se eu chegasse a um processo de perceber que não estava bem, eu ia recorrer ao que tinha, mesmo sabendo que não ia dar certo. É um ponto. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa característica, porque você falou assim, Alane, você comentou assim, não vou arrumar uma receita, porque eu não vou dar azitromicina, porque vai chegar um momento que você vai tomar e não vai mais fazer efeito. Você sabia que eu, que não tomei azitromicina, eu estou na lista, possivelmente das pessoas que a azitromicina já não vai mais fazer efeito. Porque o que eu quero que vocês entendam, não é o fato de eu tomar, mas se tem pessoas que tomam irracionalmente a medicação, as bactérias vão se tornar resistentes. E eu, em algum momento, posso entrar em contato com essas bactérias que já estão resistentes por causa de uma outra pessoa, e essas bactérias passarem informação de resistência para as minhas, mesmo sem eu tomar. Então, o que eu quero que passar com isso? Que eu não tomei, mas eu também estarei vinculado àquelas pessoas que não vão poder tomar mais azitromicina, que não vai fazer mais efeito. Ah, mas eu nunca tomei, mas outras pessoas tomaram. E em algum momento eu peguei as bactérias daquelas pessoas. E aquela bactéria tem informações genéticas que é resistente à azitromicina. Ou seja, vão passar para a minha e eu vou ficar resistente, mesmo nunca tomando azitromicina. Olha que loucura. Tá? A gente tem que pensar nesse sentido como uma saúde coletiva. Não é o fato da pessoa ter tomado desordenadamente a azitromicina que o problema é só para ela. O problema é para toda a cadeia. É verdade, eu consegui entender essa linha de raciocínio, professor. Tá? Então, a gente sofre também mesmo não tomando desorganizadamente. Eu tenho resistência a alguns antibióticos que eu nunca tomei na vida. Né? Quando eu tive uma infecção que eu fui fazer um antibiograma, apareceu lá, resistência. E eu nunca tomei aqueles antibióticos. Por que eu tô resistente? Porque eu comi frango, que eles colocam antibióticos para o frango não adoecer. Eu tomo água, e essa água muitas vezes tem essas substâncias. Eu entro em contato com pessoas. Eu já tive outras infecções que pode ter sido por bactérias oriundas de outras pessoas e que passaram aquela informação ali, tá? Tranquilo, turma? Sim, professor. O professor sabe o que é que eu penso também? Eu não sei se isso é possível, né? De o DNA desse coronavírus se juntar com o DNA de outra bactéria e causar uma coisa aí que o meu pai é eterno. Porque só ele, sozinho, já tá essa dificuldade todinha. Imagina se ele se juntar com uma bicha dessa. Alane, ele consegue se juntar com
tudo. Eu não posso dizer que não. Aí nós estamos ferrados. Eu não sei se vai se juntar com a bactéria, né? Porque é vírus e bactéria, não sei. Mas vai ter tantas mutações. Gente, é um ser vivo. Nós mudamos, por que que eles não vão mudar? E quanto mais está espalhado, quanto mais está se disseminado na população, a tendência é cada vez mais ter mutações, tá? Então, assim, e vai vir muitas outras coisas, não só do coronavírus, do SARS-CoV-2, vai vir outros vírus, vai vir outras bactérias. Nós vamos começar a viver a era pandêmicas de doenças, tá? Tranquilo, turma? Mais alguma pergunta? Não? Turma, se não há mais nenhuma pergunta,